Bom dia, pessoal. No primeiro momento, queria agradecer a organização do evento por fazer esse convite, que me é muito grato, pela primeira vez participando do colóquio acerca de Epiteto. Meus estudos não são acerca de Epiteto, mas acerca principalmente de Plínio Jovem e Plínio Velho, dois outros estoicos, quase todos renegados pela filosofia e aceitos dentro do campo da história, né? Mas não é deles que eu venho falar. Deixo, antes de mais nada, manifesto, só aproveitando a exposição pública, minha preocupação e o meu desacordo em relação aos caminhos que o Estado brasileiro e a sociedade civil vem enfrentando nesse momento de tensão social, em que cada vez mais se confundem a necessidade de aportes sociais e educacionais enquanto ação de segurança pública, cada vez mais se entende formação completa de um humano como gasto, e enquanto representante de uma universidade pública brasileira, professor de uma universidade pública brasileira, minha preocupação cada vez maior dos estados, em especial o estado do Paraná, de onde eu venho, com a manifestação de repúdio aos professores das universidades públicas do Paraná, tentando fazer com que passem manifestações em relação à folha salarial dos professores, em detrimento da estrutura e do auxílio às políticas educacionais dos estudantes. Há de se fazer uma escolha, de acordo com o nosso governador, entre pagar o salário dos professores ou investir na estrutura universitária. Isso é o que é colocado para a sociedade. Deixo manifesto meu repúdio em relação ao governo do Paraná. Passado esse momento, agradeço profundamente a todos os presentes e principalmente por me ensinarem cada vez mais aquilo que me toca cada dia mais, o prazer do riso, que é, de acordo com a minha postura, o que eu venho buscando cada vez mais, não o riso frugal, mas o riso do Demócrito, né? Aquele riso do qual me coloco diante das situações e tento entendê-las com um certo sarcasmo, se não ironia, né? Porque tenho só uma vida, né? E se eu for levar ela tão pesada, não vale a pena vivê-la, né? O tema que eu trabalho, tenho certeza absoluta que eu não vou conseguir dar conta do meu texto, mas não é um problema, visto que o meu texto ele é um ensaio, penso ele na expressão de um ensaio dialético, a partir de um modo de filosofia do cotidiano, sobre um tema vinculado à dor e à morte, às nossas próprias opiniões, que é a expressão do próprio Epiteto, né? A morte é tratada a partir das nossas próprias opiniões como um dos campos dos indiferentes, né? É como que nós nos responsabilizamos a respeito disso. Mas afirmo o seguinte: o meu texto ele é uma experiência da qual tentei, de um modo muito desapropriado ainda, ensaiar uma atividade estoica a respeito desse meu exame próprio de um indiferente, na perspectiva de eu tentar assumir a responsabilidade a respeito da morte e não cair nessa indiferença autômata, né? Vou morrer, não faz mal, todo mundo morre. É um discurso muito vazio, não é uma desapropriação de algo que, na minha visão, é um dos pontos que mais fragiliza o discurso da filosofia como algo que não deveria nos preocupar, mas basta ter alguém morrendo do teu lado que a filosofia volta para o chão, né? E aí a preocupação vem, e é nessa tentativa de me preocupar com isso que eu tento me responsabilizar em pensar a respeito do conceito da morte. Experiência pessoal, me vi na necessidade de fazer esse exercício, e aí, como o Tarquínio comentou na fala dele no dia de ontem em Porto Alegre, na PUC do Rio Grande, a necessidade me fez pensar nessa proposta de um escrito pessoal, né, que não era para ser publicizado, né? Era um texto que compõe uma parcela dos meus últimos quase 10 anos de vida,
no qual eu tive que me deparar com problemas que atingem a todos e que nesse momento é a minha vez, né? Então, o meu texto se chama Dor, Morte e Nossas Próprias Opiniões. Epígrafe: ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Mário Quintana. Falo sobre um assunto metade grito, metade silêncio, que convive de maneira errante entre as melodiosas risadas da infância e os olhares calados do senil. 5 são as suas letras, embora alimentem infinitos versos desvelados por poetas e andarilhos desde os tempos de Caos e Eros. É morte o seu nome, de peito forte e devastadora, com mãos silenciosas e tiranas, das quais nem reis de púrpura ou excluídos moribundos escaparão. Há de se concordar que pouco se tem debatido em sentido mais profundo sobre ela em nossos dias. De boca seca e mãos frias, os vitimados da banalização da morte a enxergam apenas como mais uma partícipe das narrativas televisivas. Noticiários que entram nos quartos com a intimidade de um amante, mas em vez de cortejado pela candura de um beijo, fica lá sem nexo, sem ter vergonha de tudo que faz e pronuncia-se pelo espasmo desgostoso que contrói a glote de um cardíaco. O medo das organizações que têm por ofício a morte e o pavor das artimanhas humanas, que sentenciam a cada esquina um novo sofrente, defenestrou o tema da morte dos debates mais sensatos. Frente a estes cenários, não são poucos os que, bebendo o dulcíssimo vinho servido por Dionísio, rogam pela eliminação total da humanidade, já que, como diria o eliminado Machado de Assis, se a morte não deixa a boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Tantos outros, procurando cada um a proposta de Calipso, admirados pela recusa de Odisseu, gostariam que o falecido José Saramago, em suas intermitências da morte, desvelasse mais realidades quando ousou afirmar: no dia seguinte ninguém morreu. O fato é que o humano ainda é mortal, e por se fazer presente, a morte censura e inquieta a qualquer peregrino. Desta inquietação, certo estava Epiteto, quando sem delongas afirmou que o exercício diário poderia nos dar algo. Certo estava Epiteto, quando sem delongas afirmou que o exercício diário do pensar com um horizonte amplo poderia nos trazer melhores apropriações. Ora, pretendo fazer-te, morte, umas tantas perguntas. Sou eu dialogando com um personagem fictício, como Boécio dialogou com a filosofia. Eu dialogando com a morte. Embora pela sensatez prefira repreender-me e não praticar um diálogo franco com a mui astuta morte, pelo motivo de andar a espreitar os meus cabelos e possivelmente me ultrajar. Cabe logo a abundante pergunta: o que se pode opinar acerca da morte? Adianto que minhas palavras não possuem a pujança do consolo ou o sopro da tristeza profunda. São apenas pensamentos tão perecedouros quanto a poeira e as folhas secas, ora pretendendo dizer uma coisa que não será cumprido, ora desdizendo com um tremor agitado, tendo assim, pois, um urro violento, chego a uma resposta não ansiada. Mesmo não concordando com estes infortúnios admitidos em um discurso que versa solene sobre a morte, apresso-me a defender que ela, a morte, de espáduas potentes e largas, saúda com grande coragem viril quem quer que seja, praticando o único ato de extrema indiferença: se nasce, morre. É justamente no intervalo entre o nascer e o morrer que as pessoas tendem a viver. Disse então, com certo espanto, tendem a viver. Isto porque se nutre uma certeza euclidiana de que é neste intervalo entre o nascer e morrer que as pessoas vivem. Postular-se-ia corretamente se muitos dentre os humanos não jogassem fora este intervalo através da insensata vontade de simplesmente existir, como entre as criaturas que vivem da terra e no solo rastejam, sem entender
que existir não é viver, como disse Sêneca. Como já é tarde para seguir a sugestão de Plínio Velho, de que o melhor mesmo seria não nascer, fico de pé, com a cabeça pendente, sem força, mas amparado pela galhardia da reflexão deste tema inusitado. Os humanos são seres fascinantes quando o assunto é o seu próprio fim. Mas quando todos, movidos de espanto, teses criam, lacrimosos num vale de estranhamentos, para aclarar a sua existência e o seu desaparecimento, mais fascinantes ficam. Dessa maneira, criaram as mais diversas teses para dar conta da realidade que é vivenciada por todos aqueles que um dia ousaram nascer. De tal forma que, à volta, o chão da história ressoa dois caminhos construídos com pedras polidas que evidenciam com triste sucesso a pretensa realidade. A primeira propõe que o mundo que nos cerca é falho e de alguma maneira mostra no gesto intenção de enganar. Aquilo que se atreve a tocar com mãos portentosas são representações imperfeitas de uma verdade que se acoberta no mundo além físico. O segundo caminho assegura que a realidade, diversa do que antes se engenhava, é percebida por nossos sentidos tal como ela é. A verdade é aqui desvelada, nada de representações imperfeitas de perfeições extramundo, mas as perfeições e imperfeições pertencem à própria Gaia, assento sempre estável dos mortais e imortais, como diria o mortal imortalizado Hesíodo. Quando também um de nossos pintores, Pita Bruegel, sozinho, desvela possibilidades assemelhadas às teorias da verdade em seu quadro A Terra da Cocanha, belos traços adicionam-se às palavras aladas. Deparando-me com este quadro do século XVI, nas salas da Alte Pinakothek, em Munique, por achar-me receoso de que pudesse ficar insensato diante de tamanha provocação, certos questionamentos fiz. E se todas as visões de fuga e encanto fossem apenas projeções com roupagem perfeita das realidades muito propensas à cólera dos humanos nascidos da terra? O mundo, além dos sentidos, não seria apenas um manto de púrpura para acobertar os anseios do homem? Já por outro lado, estes anseios e desejos de perfeição seriam possíveis apenas por incitações transcendentais sobre os feitos dos homens? Sempre o divino cantor a canção termina? Como não projetar um lugar com doces, vinhos, cevada, sexo sempre em abundância, além das montanhas de queijo, é claro? Contudo, quando o mundo de Cocanha se mostra próximo, não terminou bem para alguns. Thomas More, por exemplo, fora retratado gordo, faltando-lhe força, com olhos arregalados, penas na cintura e um livro sagrado jogado ao seu lado. Como ilha afastada ou palácio próximo, os maldosos projetos que envolvem a verdade no jogo da realidade, antes de tudo, conduzem os humanos por vales e montanhas, onde cada um busca o conforto ou desconforto na insana tentativa de enganar-se a todo custo. Engano que revela os caminhos que cada humano há de escolher para trilhar até o momento de sua morte. Esquecimento ou não esquecimento, presença ou ausência, continuidade ou ruptura, eternidade ou finitude, força ou passividade, revolta ou aceitação. Não são poucas as chances de enganar-se e ser enganado. Admiro a aguda percepção de Agostinho de Hipona, quando vivo era, em suas ondas divinas, afirmando que se me engano, então sou. Tomados por ilusões, aflições, amores e ódios, os cadáveres adiados que procriam, como diria o cadavérico Fernando Pessoa, entregam a questão da morte, fabuloso exemplo dos tantos enganos, para instituições ou outros indivíduos, como se a eles não coubesse a responsabilidade de pensá-la. Assim, as diversas vozes autorizadas pelos cadáveres adiados conduzem suas ovelhas, indicando incontáveis e confusas interpretações para tornar o fato consumado em fato apropriado. Desejosos e armados com o cetro de Hermes, feito a partir do loureiro de Apolo, concedido a Hesíodo pelas musas, chegam ao ponto de afirmar
que do nada viemos e para o nada voltaremos, ou de que dos céus viemos e para os céus voltaremos, ou de que das forças cósmicas viemos e para as forças cósmicas voltaremos. Quanta falta de Hermes e suas sandálias de mirtilo! Os pretendentes em frente da casa da morte, tal como eram sempre, aceitam, domados, até mesmo ritos específicos para todas estas idas e vindas anunciadas pelos aedos inspirados. Ritos adaptáveis, a fim de que eu saiba, pois ora é melhor cobrir a terra sagrada com o pó dos corpos, ora é melhor cobrir os corpos com a terra sagrada. Animado ou desafortunado, um dos dois caminhos há de se tomar, ou do pó veio e ao pó voltará, ou de carne e osso foi feito e de carne e osso se despedirá. Astutos e convincentes, beijando o terreno fecundo das esperanças, aqueles que propagam as diversas teorias sobre o fim comum a todos, colocaram a morte na concha do ostracismo e se especializaram naquilo que surgiria ou não surgiria depois da morte. Assunto que desperta apenas animosidade e ilusão em meias verdades, não sendo assim, pois, um problema para os humanos. Se Sócrates excluiu a filosofia dos lábios das divindades, visto o saber completo que já possuíam, melhor seria devolver os fazeres do depois da morte para elas. Jamais se contemplará tão nobre discussão entre os mortais, porventura selvagens violentos, que as leis divinas desconhecem, por ser um tema que apenas a completude pode se apropriar, seja a completude donada do destino dos divinos ou do acaso. Agora, se há ou não há um locus morte, é preciso concordar que este já está definido. O céu, o inferno, o retorno ou o nada já estão postos. Neste ponto, não tenho como discordar do finado Norbert Elias, quando disse certa vez que na verdade não é a morte, mas o conhecimento da morte que cria problemas para os humanos. A morte está para todos os seres vivos, mas o conhecimento dela é o que torna calamitosa a situação humana. No fundo, a potência de conhecer é o grande problema. Felizes os outros animais que não fazem ideia que podem morrer a qualquer instante, e mais felizes ainda que não conhecem os diversos caminhos que podem ou não seguir depois da morte. Estar ciente de que vai morrer é o estigma que todos os humanos carregam com grande dificuldade. Surge então um duro paradoxo. O conhecimento da morte cria incontáveis problemas, e somente a própria morte resolverá todos estes problemas. Como viver com este dilema tão marcante é o que me pergunto. O vivente Miguel Spinelli jogou com este paradoxo quando disse: o bom da morte é que ela resolve nossos problemas, mas o ruim disso tudo é que nós ficamos sem problemas. Quem não gosta de um bom problema, ainda mais se isto significar estar vivo? De tão desconcertante que é escrever sobre este estigma da morte, já estou escrevendo a palavra vivo. Talvez a melhor maneira para retomar o assunto seja invocar algumas autoridades a respeito da morte, aqueles a quem Cronos, com fome voraz, já devorou, os esqueletos. Conta-se que 3 esqueletos, vendo a preocupação de alguns viventes que andavam pelo cemitério, proferiram ossudas palavras, que juravam eles era para acalmar os visitantes. Ó andarilhos, obrigado pela visita, mas vocês não nos parecem muito confortáveis com este passeio? Rostos preocupados, vozes baixas e duro caminhar, o que tanto os atormenta? Não sabem que a resposta para suas angústias é fácil? Escutem-nos. O que hoje vocês são, nós um dia fomos. O que hoje nós somos, vocês um dia serão. E o que pensar da burlesca inscrição que com ânimo amigo os esqueletos na capela de ossos em Évora alertam: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Um conselho sensato para o apressado visitante, que ainda não refletiu que terá um fim semelhante. Por mais valiosos que estes avisos sejam, cabe a inquietação. Como pensar sobre esta condição que mostra o traço mais embaraçoso da animalidade do humano? O animal que pensa, que das cavernas saiu e disse alcançou o espaço sideral, que usa joia e roupas tão caras, que é aquilo que faz, que se orgulha de suas diferenças em relação aos outros animais, que goza de entendimento e não apenas de movimento, embora
no acerto final das contas, se mostre tão perecível quanto um rato ou uma alface. Talvez, por isto, alguns prefiram pensar a morte apenas como uma passagem para a vida definitiva, definindo desse modo o humano como um peregrino entre mundos. Outros pensam o embaraço da morte como uma declaração de guerra, como nos disse o poeta maldito, nosso poeta maldito Augusto dos Anjos, uma guerra que os vermes impõem aos humanos, deixando apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Entre vida definitiva e a declaração de guerra dos vermes, penso na imensa felicidade de Epicuro, quando concluiu que a morte não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos mais. Os presentes, ouvindo a Epicuro, morderiam os lábios com força, maravilhados com tal destino isento de preocupações. Embora, em terras longínquas e em tempo presente, o budista Sogyal Rinpoche, sem claras intenções de censurar Epicuro, transmite inquietante lição, dizendo que mestres afirmam que a morte chega para todo mundo, não é nada demais, é apenas natural, tudo irá bem para mim. Mas agastados por um tempo envaidecido, esquecem-se de que completar a lição com o contorno próprio da realidade, que sussurra a todos. Essa é uma bela teoria, até que se esteja morrendo. O fato é que quando o crepúsculo baixar, a inevitabilidade da morte surge sempre na flor da idade. Tibetanos, estoicos, poetas, teístas, ateístas, agnósticos morrem todos os dias. Eis o trunfo da morte, que tomando o destino nas mãos, dobra a todos com todo o cuidado. Com ela, a igualdade é cumprida à risca. Para a morte, a crença não é importante, pois morrer não é uma escolha. Animados por inúmeras vontades, alguns escolhem o modo de morrer, mas consumado o fato, tudo volta a ser igual. Seja de forma voluntária ou dos mais de 1000 tipos de morte sem o consentimento humano, ela se fará ouvida. Por certo, nem mesmo os vangloriosos franceses um dia sonharam em cantar liberdades, igualdades e fraternidades tão plenas como as odes cantadas pela boca da morte. Justamente por não lidar tão bem com a liberdade, igualdade e fraternidade, o humano não a compreende. Talvez esta seja uma hipótese que tenta compreender a estranha postura do humano em rejeitar a completude e infalibilidade da morte, como se assim evitasse o sofrimento antecipado. Ou talvez seja a recusa do humano em aceitar o domínio régio da morte, que, sustentando toda a materialidade em suas firmes mãos, transforma o tudo em nada. Também pode ser a descrença de que a morte exista até o instante em que ela se faz existir. Nem mesmo o consolo de que a morte existe para todos faz com que o humano se adapte a esta realidade. Vladimir Nabokov brincava que os outros morrem, mas eu não sou outro, assim não morrerei. Brincadeira que perdurou 78 anos. Provavelmente, a rejeição que o humano nutre pela ideia da morte seja oriunda do medo de quando tudo for silêncio e de quando os olhos, que um dia viram muitas coisas, passem a desmanchar-se com seu desaparecimento. Ainda mais no tempo presente, em que o silêncio já é evitado a todo instante, sendo os pretendentes do silêncio considerados estranhos quando trocam os artifícios do barulho desordenado pela maldição silenciosa. Quanto mais barulho, mais vida, diriam os entusiastas. Por certo, eu tenho discordâncias, que talvez ofendam a muitos, pois ficar em silêncio é prenúncio de concentração que sem ele não ocorreria. Ficar em silêncio é um constrangimento necessário para o bem pensar. Ficar em silêncio é honrar a fala do outro. A celebração do barulho afasta mais do que o silêncio, afasta o pensamento. E é neste ponto que há um triunfo dos temores, pois o silêncio também é uma forma de encontrar-se consigo mesmo, um caos que nos é doloroso suportar. Adianto que o silêncio não é por ele mesmo salvífico, mas penso ser assaz grande a sua relevância para as discussões acerca da morte. Também não busco transformar o processo de decomposição em algo vulgar, facilmente aceito ou mesmo poético, visto que escapa ao humano a passiva aceitação de seu próprio fim. Noto,
Note que falo do próprio fim, pois o fim do outro é diferente. Tão diferente que até mesmo pensamentos considerados egoístas, ou seriam realistas, são nutridos. Ao perceber a morte do outro, a autopercepção do fim parece nublar-se ainda mais. Louco e insensato, o que pretendes com esse discurso? Que doravante é a astuta característica da negação da própria mortalidade, que aparece até mesmo quando se tem diante de si a prova cabal. Ora, uma coisa quero dizer, que sem falta urge, se novamente com as alças de um caixão nas suas mãos, alguém negar a própria mortalidade, que atente-se que nunca se experimentará a morte de forma integral, mas somente as suas sombras, os seus rastros, os seus bocados e poucos avisos. Dessa maneira, o não experimentar a morte integral oferece apenas conhecimentos de segunda mão àqueles que ficam. E aqui surge outro traço integrante do humano, o temor do desconhecido. O falecido Sócrates estava mais do que certo ao afirmar que nada sabemos sobre a morte, e temê-la seria tolice ou uma ânsia de nos igualarmos aos deuses. Eis o estranhamento de se temer aquilo que não se conhece, tendo tantas vivas verdades já para se antipatizar. Descobre-se assim de que a própria morte só é um problema criado pelo e para o humano. Presumo que este problema é justamente o preço que o humano há de pagar por estar ciente de seu fim, pois todos os animais morrem, mas apenas um chora diante dos firmes versos da morte e relutantemente diz: eu vou morrer. Contudo, fosse do gosto de Zeus e de Palatena e de Apolo que tal frase fosse dita, impotentes ficariam os membros. Contudo, mesmo quando criança e depois em idade viril, profere-se tal frase, eu vou morrer, várias vezes no cotidiano. Eu morro de vergonha, eu morro de canseiro, vou morrer de fome, eu morro de frio. Creio que é unânime que estar com fome é pouco, se comparado a estar morrendo de fome. Por isso, nada mais extremado do que comparar um fato do cotidiano com a autoridade aflita da morte. Quando, porém, tais comparações são feitas sem perda de tempo, é preciso consentir de que a pessoa que profere tais palavras ainda não morrerá de fome. Pois se isso fosse acontecer, não teria forças para anunciar o próprio fim, como Otto von Kuka, sobrevivente de Auschwitz, afirmou. Diz Otto von Kuka sabiamente que a fome e o cansaço, em suas faces mortais, nem mesmo são passíveis de expressão. Justamente ao pensar sobre estas hipérboles, surge um devaneio que deve ser enfrentado por todos. Adianto de que muitos não gostarão de facear tal devaneio, pois não estão preparados para assumir a responsabilidade do pensar os conceitos. Como não se pode vencer o invencível, eis que me pergunto: morte rouca ou louca? E se hoje fosse o meu último dia, o que eu pensaria? És de todo arrogante, e no peito tens ânimo duro, provavelmente alguns presumiriam. Contudo, nenhum traço de arrogância, nem de ingenuidade ou de tragédia marca esta pergunta. Somente o exercício de um pensamento que se faz portador de um arrebate conceitual. A pergunta não é levada a sério por aqueles que ainda não compreenderam que cabe somente ao humano examinar as fantasias, entre elas a própria finitude. Estou receoso em afirmar que a ausência de um pensar sobre o próprio fim segue de modo sedutor as algemas virtuais da tecnologia que aprisionou o humano em um mundo em que tudo se reinicia com a naturalidade que não é própria à vida vivida. O poder fazer de novo retirou a noção de finitude, substituindo-a pela ideia de um presente eterno. É possível repetir uma ação por 1000 vezes, sem nenhum esforço. Do mesmo modo, nos mais diversos jogos educativos, ressuscitam-se um personagem quantas vezes forem necessárias para atravessar a passos largos toda a potente aurora. Vou pular algumas páginas aqui e vou para a minha reflexão que eu gostaria de ler. A pergunta, então, é: Crono com fome voraz e permanente, em saciedade, a tudo engole e não será enganado novamente por réia. 5, 10, 15 ou 30 anos, apenas marcações que iludem o humano com números crescentes, já que independente de qual destes números etários ocupar, todos serão retirados com um só golpe. Aí entram os meus 33 anos completos, dia 4 de março, ainda em forma crescente, mas com a inquietação que lá atrás ousei levantar.
E se hoje fosse o meu último dia? Está claro para mim que este punhado de anos não foi o suficiente para cumprir todos os planos de uma vida pensada sem as considerações apropriadas do inevitável fim. Esta falta de reflexão sobre a própria morte é o retrato do erro mais comum entre os humanos. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Neste caminho de negações, constroem-se artifícios menos engenhosos que os de Sísifo para enganar a morte. Signos, símbolos, metas e ritos de passagem para que a percepção da mortalidade ganhe marcas de renovação. A cada ciclo cumprido, uma nova fênix ressurge, calva, com rugas e esbranquiçada, visivelmente ultrajada pelo tempo e derrotada desde a sua tenra criação, mas conservando a fagulha do fogo acesa. Destes ciclos que o humano cria para deixar mais dinâmica esta vida com prazo de validade, diz a sabedoria popular que antes de chegar ao fim da existência, deve-se plantar uma árvore, escrever um livro e conceber um filho. Signos que devem ocupar o lugar que antes fora daquele que não mais estará aqui. E dito desta forma, não seria mais um modo orgulhoso da não aceitação do próprio fim? De minha parte, breves palavras tenho a dizer. Um lindo ipê amarelo foi plantado num longínquo jardim na cidade de Ponta Grossa. Tal ação não teve, como princípio, atender às demandas de uma futura morte, mas somente legitimou mais um dia das árvores. O livro foi escrito, e partilha as estantes com outros nomes que um dia por aqui também passaram, mas assim como no caso da árvore, a percepção da morte não estava presente quando fora escrito. Penso hoje que se consciente estivesse que através da árvore ou através do livro eu voltaria triunfante nos lábios da humanidade, ainda não me permitiria tantos enganos, pois nem mesmo as folhas secas daquele ipê amarelo sobreviverão aos ventos do tempo, e também os empoeirados livros serão ocultados por tantos outros nomes que desejam desesperadamente sobreviver neste mundo sem memória. Quão ínfima ficaria a percepção dos ciclos de vida se estes estivessem limitados às coisas materiais tão passageiras como eu. Quanto ao filho, tenho poucas palavras como as dedicadas à árvore e ao livro. Adianto que considero um traço de máxima dignidade o compartilhar de vidas neste grau de ligação. Não obstante, sinto que na trilha do viver, alguns passos da mais pura indignidade devem compor o ritmo de todos os humanos. Vã é a busca pela perfeição e pela dignidade plena, ainda mais quando desde o princípio já se tem reservada a frialdade inorgânica da terra. Estou terminando. Fora a reflexão acerca da sabedoria popular, o que mais passaria em minha imaginativa cabeça de condenado? Contra mim, pobre infeliz, Zeus prudente enviou outros males, mas como disse no início, nenhum capaz de retirar certa dose de riso e de ironia. Talvez uma ironia acompanhe a cabeça de todos os orgulhosos que chegam conscientes ao momento final. Quer maior deboche do que pertencer a um grupo de animais falantes e risonhos, que de tudo falam e riem, que criam absolutos dotados de grandes respostas, mas que não sabem quem são, de onde vieram e para onde irão. Eis o resultado. Vive-se numa charada em que várias respostas são dadas, mas nenhuma contenta a aritmética hedionda dos coveiros. E quando em seu esplendor o fio da foice brilha no rosto esperançoso do jovem, ou na funesta face ascética do velho, nem mesmo um sorriso retira desta vida de ironias. Tantas boas charadas, mas nenhuma boa risada. Ah, merda, aqueles heróis que olhavam a face da morte e riam. Aposto que no fundo de suas calças ficava a verdadeira marca do riso. Na morte não há alegria, na morte não há beleza, na morte não há poesia, na morte não há. Talvez o caminho seja de buscar no viver a beleza que se prolonga até a certeza do morrer. Caminho que cada vez fica mais pesado com o acúmulo dos passados e mais leve com a falta dos futuros, nos disse Schopenhauer. Então, o belo estaria em tudo que se foi e no pouco que se há? Não. Tal assertiva seria uma mera vantagem para aqueles que adornam suas barbas e cabeças com fios brancos. Um reconforto para o pouco futuro que lhes aguarda, além, é claro, de uma confusão entre tempo que se vive e tempo que se existe. Terminando, já vou passar aqui para a última. Dois parágrafos. A verdade é que se hoje fosse meu último dia de existência, olharia espantado para a morte, e com a boca seca
daria meu último sorriso, não para ela, ela não merece isso, mas para mim mesmo, com a lembrança de Homero dizendo: eia, meu amigo, morre tu também, porque lamentas a sorte, também morreu Patroclus, que valia muito mais que tu, né? Sem a soberba postura de um estoico, como Plínio Velho, que fecha os olhos e morre calmamente, eu os fecharia aflito, para reviver o velho ensinamento: se boa vida teve, boa morte terá. O fim é agora, diria eu. Quando fosse chegada a hora, quebrar-se-ia o encanto do viver e do morrer, sem pensar na tristeza ou na alegria. A perplexidade com esta absurdidade de que tudo ali acabaria seria guiado pelo desprendimento. Talvez somente neste momento eu compreenderia a inquietante questão que certa vez em uma conversa descompromissada o filósofo Raul Gabás Palaz me apresentou. Está dentro dela, da morte, nossa mais profunda realidade? Pergunta que exala percepções agudas de uma vida autêntica. No fundo, com desprendimento ou desespero total, o humano não teme o cessar da existência, mas teme o tempo, tanto a falta quanto o excesso de tempo. Vendo desta forma, tento definir a morte como um paradoxo temporal. Se de um lado a morte oculta a noção do tempo vivido, do outro ela descortina o tempo dos deuses ou o tempo do nada. Dito isto, imagino a morte assim falando. É a última fala. Eu prestes a morrer, a morte me diz o seguinte: ah, mísero hóspede, muito em verdade abalaste o meu peito com teu relato de quanto sofreste e vagaste errabundo. Só numa coisa não foste sincero. É invenção, certamente, o que falaste da finitude. Em verdade, entre os homens de agora, do passado e os vindouros, todos imortais são, já que pelo trabalho de minhas mãos, em repouso eterno os mergulho. Obrigado. Obrigado, Tiago. Perguntas? É legal. Eu conheci ele, ele mandou esse texto, né? Foi. Aí eu tinha lido só até a metade, agora, por falta de tempo. Claro. Veja. Claro. Mas eu acho muito legal esse modo de refletir, né? Uma coisa que nos falta hoje. Eu acho que a questão da morte é como uma questão de Deus, não é algo para ser falado de uma forma fria e racional, né? Você não chega a lugar nenhum. Tem que ser através da poesia, né? Ainda mais quando a gente fala da morte, porque eu acho que o mais temível que a morte nossa é a morte dos queridos, dos próximos. Porque a gente sofre profundamente, né? E com esse tipo de sofrimento, tem que haver esse tipo de reflexão poética, e tem que haver música, tem que haver poesia. Eu gostei muito. Obrigado. Eu não teria nenhuma questão, porque, aliás, tudo é questão, né? Sim, sim. Não, por se tratar da espécie de um ensaio, né? Eu entendo o ensaio como essa questão de aponto para todos os lados, não me posicionei ainda, não consegui entender muito bem esse processo, né? E como eu comentei, era uma tentativa de retirar um pouco, por uma linguagem poética, questões que vêm me atormentando há um certo tempo, né? E me perguntar algumas coisas, né? Entendo que não há perguntas, visto que não se trata de um texto de cunho conceitual filosófico, né? Então não carece disso esse texto. Como eu nunca esqueço a frase do próprio do livro que é isto um homem, né? Do Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz também, em que, na tentativa de explicar o que é Auschwitz, ele falava, não tem como, a não ser pela poesia, né? Enquanto os alemães dizendo de que acabou a poesia, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Kuka falando, não, só é possível falar de Auschwitz pela poesia. E aí ele fala, o que é Auschwitz, né? Ele diz, olhos vazios e ventre frio, né? Eu achei espetacular, né? Olhos vazios e ventre frio. Não tem documentário da Segunda Guerra Mundial que vai conseguir abordar isso, né? Tiago, muito obrigado. Sensacional. Sem palavras.
Vais lecionar retórica, né? Não escutei. Vais lecionar retórica, né? Vou. Acho que os alunos estarão bem... Estou no treinamento. Acho que eles estarão bem de professor. Obrigado. A entonação da voz, a pronúncia, Obrigado. invejável. Nossa, eu gostei bastante. Ritmo também, verdade. Muito bom. Aquela parte, falo seguido, morrer. Falou mais rápido, foi sensacional. Uma breve reflexão aqui. Por favor. Eu pensei o seguinte, eu até escrevi porque foi assim, imortalidade para quê? Não é para viver de qualquer maneira, mas para viver bem. Né? Ninguém quer viver mal eternamente. E para viver bem nós temos o presente, o agora. E para viver bem o agora, temos o estoicismo. Fica ótimo. Mas, viu, Tiago, tem uma coisa que, enquanto você falava, né, no ritmo da voz, uma coisa que me lembrou o seguinte, eu não sei se você tem, mas eu tenho isso, eu tenho momentos que a minha finitude me dói, profundamente. Nossa. Minha finitude me dói, me pega, entendeu? E aí eu disfarço de alguma maneira, mas a noção de finitude pesa, dói. Não sei se todo mundo é assim, mas eu acho que o texto tem muito disso. O texto tem muito disso. Alguns meandros dele assim me bateram na cara, sabe? Que bom, ficou agradecido. Eu um dia, na minha tese, escrevi, a conclusão da minha tese foi em aforismo. E aí um deles eu escrevi de que, mas foi nessa luta contra a finitude, né? Hoje eu me sinto um desafortunado com aquela frase, né? Mas está escrito, de que a inveja dos deuses é a nossa finitude, né? Porque nós podemos, se nós temos que fazer alguma coisa, tem que ser agora, né? Eu fiquei falando para os meus alunos uma vez que imagina se você pudesse viver eternamente, quando que você escolheria fazer filosofia, né? Daqui 1000 anos eu faço, daqui 10.000 anos eu faço, daqui 1 milhão de anos eu faço. Nos tornaria tão, as pessoas acham que nos tornaria melhor, né? Mas acho que nos tornaria um pouco preguiçosos mais do que nós já somos, né? Você me lembra o ser da morte em Heidegger, né? Quer dizer, se você posterga, como é que é? Se é infinito, você vai postergar eternamente as suas realizações, e você não vai realizar, porque você é um ser para a morte, pô, né? E a morte põe esse problema, ou faz ou você daqui a pouco você já era, né? O Tiago me lembrou agora que o Diogo falou do estoicismo, não lembro qual é o filósofo que falou isso, que ele almejava não a imortalidade do corpo, nem a imortalidade da fama, mas a imortalidade não se matar um pouco a cada dia. Então, que aí o estoicismo entra, né, com o desenvolvimento das ações virtuosas, quem sabe. Né? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tiago, muito obrigado, cara.